a astrologia sobre a vida. E justamente por isso é que nós localizamos nos planetas e na linguagem astrológica, no simbolismo astrológico, todos os temas que compõem as nossas vidas. Eu disse todos os temas. Desde os temas mais prósperos, alegres, felizes, até os temas que são mais desafiadores e mais complexos também. E nesse vídeo você vai entender quais são os temas de Saturno, talvez um dos planetas mais mal compreendidos ou temidos da astrologia. Você vai compreender que não precisa ter medo de Saturno. Vai aprender a identificar, a localizar os temas de Saturno na sua vida real e prática e também entender como atravessar, como navegar pelos ciclos de Saturno, que são desafiadores, sim, afinal de contas, Saturno é o planeta do tempo e também das grandes lições, então ele não nos traz nada de bandeja, nenhuma facilidade, mas você vai aprender como passar por esses ciclos com mais clareza e talvez com mais leveza. Você está no canal Roberta Astrologia, eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e aqui é um espaço para quem quer aprender a utilizar a astrologia como uma ferramenta para ser protagonista da sua vida. Eu gosto muito, né, de fazer esse canal e que bom que eu tenho você aqui comigo agora nesse vídeo para gente aprofundar e desmistificar também muita coisa relacionada a Saturno. Já vou começar direto falando uma analogia que eu gosto bastante, que é como os antigos enxergavam o mapa astrológico. Lá nos primórdios da astrologia. Então, os antigos enxergavam o mapa astrológico como se fosse um jogo de tabuleiro. Isso mesmo. Imagina agora, pega a sua mandala astrológica, né? E imagina ela como se fosse um jogo de tabuleiro. E quem são os planetas nesse jogo de tabuleiro? São as peças. E essas peças estão jogando forças, estão disputando territórios, estão comandando territórios, estão desafiando uns aos outros, colaborando também. Vai depender daí da natureza de cada planeta e dos aspectos que eles fazem no mapa. Mas eu gosto dessa analogia por quê? Porque ela ajuda a gente a entender que nesse grande jogo de forças, que é o nosso mapa astrológico, nesse grande jogo de tabuleiro, cada planeta vai ter o seu papel e ele vai desempenhar esse papel. Cada planeta vai ter as suas representações. Então, quais são as representações e quais são os temas de Saturno, de uma maneira geral, e como que eles podem refletir na nossa vida? Bom, Saturno, ele é o último planeta visível a olho nu. Antes dos telescópios e da tecnologia para a gente conseguir enxergar além de Saturno, depois de Saturno vem Urano, Netuno e Plutão, que são os transgeracionais, os antigos só conseguiam observar até Saturno no céu. E justamente por ser o último, ele representa o limite da realidade visível, da realidade palpável, daquilo que nos cerca. Então, aí já é um importante elemento para a gente entender por que Saturno é um planeta que ele nos mostra e nos apresenta quais são os nossos limites também. E também, dependendo de como a gente lida com isso, a gente aprende como ultrapassar esses limites e também quais são os limites que a gente tem que aceitar, porque fazem parte da nossa vida. Bom, além disso, Saturno também representa obstáculos, fronteiras, isolamento, a solitude barra solidão, aí vai depender de como cada pessoa encara isso, prisões, confinamento também é um dos temas de Saturno, o final das coisas. Lembra que ele é o último planeta visível a olho nu, então ele representa também a morte, né? As coisas que envelhecem, aquele processo de envelhecimento, amadurecimento, envelhecimento e finitude. Então, tudo que está vivo, tudo que respira, um dia vai se encontrar com Saturno no final da sua jornada. Isso é fato. Agora, por que que Saturno representa esses temas e não outros? É o que você vai saber a partir de agora nesse vídeo. Mas antes, te inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo aqui para você aprofundar os temas astrológicos, tá bom? Bom, uma das questões básicas da astrologia é o princípio da correspondência, que é, né, uma das leis herméticas também, o que é em cima é embaixo. Então, como é em cima é embaixo. É a questão da analogia e pensa na questão da correspondência como se fosse um espelho, um espelhamento. Aí é como se eu fosse a. Imagina agora que eu sou a Rainha Mar da Branca de Neve, né? Talvez uma personagem saturnina também, né? Afinal de contas, preto, aquela coisa toda.
E eu olho para o espelho e digo: espelho, espelho meu, existe um planeta que represente o amor, a união, a beleza? O espelho vai me devolver: sim, Roberta, existe. Esse planeta é a Vênus. Ah, existe algum planeta que representa guerras, batalhas, conflitos, força, coragem? Sim, Roberta, esse planeta é o Marte. Então, para tudo que existe nas nossas vidas, existe uma representação astrológica. E por que que Saturno representa os temas que eu trouxe? Porque essa representação, ela não é aleatória, ela tem a ver com a natureza de cada planeta, com as qualidades que compõem aquele planeta, as qualidades primitivas, qualidades primárias, que são encontradas na natureza. Eu não vou explicar esse termo, né? Das qualidades primárias, porque é um ponto um pouco mais técnico, um pouco mais complexo, mas é muito bacana, porque quando você entende, masteriza as qualidades primárias da natureza, você começa a compreender a astrologia com outro olhar, de uma outra forma, muito mais profunda, porque a astrologia ela é a representação dessa natureza perfeita que é a vida. Então, não vou falar sobre isso agora no vídeo, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas se você quer que eu faça um vídeo especial sobre as qualidades primárias da natureza, já deixa aqui nos comentários. Eu quero o vídeo das qualidades primárias, tá bom? Então, a gente tem um conceito muito importante aqui, porque Ptolomeu, que é um astrólogo do período grego helenístico, ele traz a seguinte classificação: que os planetas que são os benéficos, eles têm as suas qualidades primárias em equilíbrio. A combinação dessas qualidades gera equilíbrio, portanto, são planetas que trazem bons resultados nas nossas vidas. Os planetas benéficos são a Vênus e o Júpiter. Já os planetas de natureza maléfica, a combinação das suas qualidades primárias gera exageros ou desequilíbrios. Então, a tendência é que esses planetas tragam assuntos e temas que são mais complexos e que podem sim gerar prejuízos nas nossas vidas se a gente não estiver atento e não souber como lidar com esses temas. E esses planetas maléficos são quem? Marte e Saturno. Então, pega agora esse conceito e vamos aprofundar Saturno, que é um planeta frio e seco. Então, a frieza e a secura não é um ambiente fértil, não é um ambiente favorável para algo prosperar, crescer, desenvolver. Por isso que a gente fala que plantar no campo árido de Saturno requer trabalho, muito trabalho, disciplina, requer esses recursos que você não tem, que você precisa buscar, leva tempo, leva várias tentativas, por isso também Saturno é um planeta relacionado a frustrações. Você pode ter muitas frustrações naquela área da sua vida onde você tem Saturno, ou as áreas que Saturno comanda, até encontrar o ponto, até conseguir chegar no resultado que você gostaria. E por isso, tudo que envolve Saturno leva tempo. Ele também é o planeta mais lento de todos os planetas clássicos. Então, ele se movimenta de maneira muito pesada, muito mais pesadão. Então, as coisas que são pesadas, são arrastadas, são lentas, elas envolvem Saturno, tanto que ele leva 29 anos para fazer a volta toda no zodíaco. Ele leva 29 anos para você ter o seu retorno de Saturno. Ele fica 2 a 3 anos em cada signo. Então, nada com Saturno é um resultado que vem bate-pronto, imediato ou é para já? Tudo passa por estágios, por etapas, pelo tempo das coisas. Os ciclos saturninos, quando eles ativam pontos importantes do nosso mapa, eles são como se fossem despertadores dessas questões nas nossas vidas e mostram que ali, ó, aqui é uma etapa concluída. Você tem tal resultado, agora você ajusta aqui para a próxima etapa, para a próxima fase, para a próxima fase. Mas com Saturno a gente sempre tem que ir, né, de passo a passo, fase a fase, sempre com muita disciplina e compromisso. Compromisso também é um dos temas saturninos. Quando a gente se compromete com aquela área na nossa vida, com aquela área, né, de Saturno no nosso mapa, a gente tem melhores resultados, mas isso não significa que eles sejam fáceis. Além disso, Saturno é um planeta que ele comanda os dois signos que estão no auge do inverno, porque lembra que a astrologia ela tem uma relação com as estações,
com o clima, né? O clima perfeito, com as estações perfeitas, e essa relação ela é feita através do hemisfério norte. Então, o Saturno ele comanda os signos de Capricórnio e de Aquário. É o signo do início do inverno, que é Capricórnio, e o signo do auge do inverno, que é Aquário, né? Que é quando a estação está no seu ápice. Então, no inverno, a vida é mais difícil, é mais complexa, é mais complicada. Pensa milhares de anos atrás, que a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. O inverno era um momento de recolhimento, de escassez, inclusive de alimentos, né? Um dos temas do Saturno também é a escassez. Então, a questão da escassez, de você ter que coletar as coisas, de você ter que armazenar para não faltar. Tudo isso são conceitos saturninos que estão relacionados com essa natureza do planeta. Além disso, a gente tem que pensar, né, que se ele comanda os signos de Capricórnio e Aquário, e ele é o cara, o planeta mais distante da luz, quem são os luminares da astrologia? O Sol e a Lua. Então, nos signos de Câncer, que é o domicílio, né, da Lua, e no signo de Leão, que é a casa do Sol, que Saturno encontra os seus exílios, ou seja, os pontos onde ele está mais distante da natureza. Porque se ele está confortável ali na escuridão, afinal de contas, ele rege aquilo que é oculto, ele rege a própria escuridão, ele rege as coisas que estão na sua finitude. Ele rege as coisas que estão morrendo. Então, quando ele está nos domicílios dos luminares, que é Câncer e Leão, ele está distante da sua natureza. E um planeta exilado é como se ele fosse um estrangeiro que tivesse que aprender a viver num outro ambiente que não é o dele, não é a mesma língua, não é a mesma cultura. Então, para Saturno, né, quando Saturno está nos signos de Câncer e no signo de Leão, ele tem um pouco mais de dificuldade para executar os seus temas ou para desenvolver. Então, pode trazer sim, um pouco mais, não digo de obstáculos, mas como todo planeta que está num ambiente estranho, exilado, ele nunca vai estar 100% à vontade naquele ambiente. Ele vai aprender sim a se desenvolver, ele vai aprender sim a conseguir manifestar os seus temas e aquilo que ele se propõe no mapa, mas nunca vai ser de maneira natural e confortável, porque afinal de contas ele está numa posição de exílio. Além disso, Saturno tem a sua queda em Áries e ele tem o seu ponto de exaltação. Ele gosta, né, de estar em Libra, que é o signo que está oposto a Áries. Mas eu não vou falar aqui sobre a origem das regências, sobre isso eu vou fazer um vídeo mais completo no futuro, tá bom? Aproveita agora então e me deixa aqui nos comentários onde você tem Saturno no seu mapa astral, que eu quero saber, tá bom? Bom, para não me perder aqui, né, eu até fiz um mini roteiro que eu não estou seguindo, mas só para a gente não deixar nenhum detalhe, né, para trás sobre Saturno. Ah, uma coisa que eu escrevi aqui que eu achei interessante, né? É um planeta cercado por anéis. Eu acho isso muito interessante do visual de Saturno, né? Lembra Saturno, aquela bola, e tem os anéis, os famosos anéis de Saturno, né? Esses anéis são os próprios limites, as próprias fronteiras. Então, ele é um planeta que ele está encarcerado em si mesmo, né? Se a gente for pensar nisso, né? É um planeta que ele está cercado pelos próprios limites. Então, representa sim limites, representa sim as fronteiras, representa assim o reconhecimento da própria realidade. A realidade é saturnina, sim. Então, reconhecer a própria realidade, entender aonde que eu estou inserido nesse momento agora na minha vida, o que que tem no meu contexto hoje, o que que tem na minha realidade hoje, por mais dura que ela seja, é o primeiro passo para que eu consiga mudar alguma coisa, para que eu consiga ultrapassar um limite, para que eu consiga quebrar um padrão. Eu preciso reconhecer primeiro o que eu tenho. E às vezes o mais difícil é justamente isso, é a gente olhar, né, e entender os nossos cercadinhos também, qual é o nosso limite também de atuação. Qual é o limite de ação que a gente tem? E quais são os limites que a gente não está respeitando também, tanto os nossos quanto dos outros, quando a gente tem uma questão, às vezes, saturnina relacionada ali, ou dentro da questão das relações, dos relacionamentos interpessoais. Então, reflita sobre isso também. Mas, ao mesmo tempo, né? Eu até escrevi aqui, são as nossas algemas, afinal de contas, né? Os limites são as nossas algemas, aquilo que nos prende, mas também as nossas alianças. Então, o compromisso
é também um dos temas de Saturno. E com Saturno, esse compromisso, ele vem, né, com o tempo, com a maturidade, com o desenvolvimento. Saturno também representa a solidez, as estruturas. E tudo que nos sustenta é uma estrutura mesmo sólida, uma base. E você não constrói uma base da noite para o dia. Então, são coisas que levam tempo para serem construídas e desenvolvidas, né? Nada com Saturno é rápido, nada com Saturno vem de uma maneira assim, sem nenhum tipo de esforço. Mesmo quando ele está posicionado nos seus domicílios, que é Capricórnio e Aquário, mesmo quando ele está no seu ponto de exaltação, que é Libra, não significa que Saturno vai deixar de trazer desafios ou obstáculos, mas essas posições no mapa, elas estão mais tarimbadas a lidar com esses obstáculos, a lidar com esse processo saturnino, porque porque eu estou no meu próprio ambiente. Quando eu sou um planeta que eu estou no meu domicílio, eu estou no meu próprio ambiente. Então, eu sei mais ou menos o que fazer com os obstáculos que a vida me traz. E quando eu estou no meu exílio, né, que é aquele exemplo que eu usei ali de Câncer e de Leão, opa, peraí, a vida me jogou um desafio, me jogou um obstáculo. Primeiro eu vou ter que dar uma rebolada e depois eu entendo como é que eu posso desenvolver aquilo e como é que eu posso pegar aquele limão e fazer uma limonada. Mas não significa porque Saturno está numa boa posição no mapa que ele vai deixar de ser Saturno. Afinal de contas, ele tem as suas representações, ele tem os seus papéis sim para manifestar. Bom, outra coisa que eu coloquei aqui, a foice do Saturno, ela tem uma representação com a colheita. Não é só a foice da morte, mas também a foice da colheita, quando algo, né, já maturou e pode ser cortado, pode ser ceifado, né, pode ser colhido. Só que com Saturno não tem colheita sem plantio. E não tem plantio sem esforço. Então, essa é uma questão também ligada a Saturno. E por isso que Saturno representa justamente o tempo, né? O tempo das coisas é o Cronos. O tempo é algo que a gente não tem como fugir do tempo. O tempo devora os seus próprios filhos, então a gente vai ter que encarar realmente, né, que a gente tem um tempo, né, que a gente tem um limite de tempo aqui na vida. E tudo que está vivo, que nem eu falei ali no início do vídeo, acaba se encontrando com Saturno no final da sua jornada. Então, assim, o tempo é algo que realmente a gente precisa aprender a lidar com essa finitude do tempo nas nossas vidas. E essa é uma representação de Saturno. Porém, tudo que envolve Saturno também melhora com o tempo, porque a gente vai passando por esses estágios, esses ciclos, a cada 7 anos que Saturno vai ativando nos nossos mapas, e são ciclos de amadurecimento e desenvolvimento. Então, a cada 7 anos, Saturno toca pontos críticos do mapa. E esses pontos críticos, eles vão trazer, sim, crises, problemas, mas ao mesmo tempo aquelas lições que nos amadurecem. Então é o planeta das grandes lições, daquelas lições que nos deixam, como eu falei antes, com a casca mais grossa. Então, se a gente pensar assim, antes do primeiro retorno de Saturno, que se completa ali aos 29, 28, às 30 anos. A gente vai ter aquele primeiro ponto crítico ali que acontece aos 7 anos de idade, que é quando a gente está indo para a escola, se alfabetizando. A gente vai ter os primeiras questões, né, ligadas à autoridade. Vai ter um professor que vai mandar na gente. Peraí, eu saí do meu ambiente familiar, era só pai e mãe, agora tem um professor mandando em mim. Tem regras que eu preciso seguir aqui no colégio. Existem outras pessoas com as quais eu tenho que lidar, que são os meus colegas. Então, é o primeiro confronto que a gente sai do ambientezinho mais confortável, né? A gente deixa ser a princesinha e o reizinho, né, da família, e a gente tem que encontrar. A gente encontra na escola os nossos primeiros desafios. E isso acontece ali por volta dos 7 anos. Depois, aos 14, eu não preciso nem falar, né? É uma oposição de Saturno, 14, 15 anos de idade, é justamente a fase da adolescência, onde a gente está questionando toda e qualquer autoridade, a gente quer, né, confrontar, quer criar as próprias regras, quer confrontar tudo que é regra que existe, e Saturno traz as regras, traz os limites. Então, a oposição de Saturno que chega ali aos 14, 15 anos é um momento extremamente desafiador, mas também de crescimento. Aos 21, a gente vai ter mais um ponto ali, 21, 22 anos, mais um ponto crítico de Saturno, que é justamente quando a gente está ali já num ambiente de crescimento universitário, ou está trabalhando, as primeiras experiências no mercado de trabalho também trazem desafios. Por volta dos 28, 29, 30 anos, a gente tem o primeiro retorno de Saturno, que é quando a ficha cai e você percebe, peraí, né?
sou um adulto, tenho as minhas responsabilidades, não posso mais ficar culpando ninguém a respeito das coisas que acontecem na minha vida e está na hora de assumir as minhas responsabilidades. Muitas pessoas casam aos 29, 30 anos, ou têm filhos, ou estão num momento muito importante e decisivo nas carreiras, que é também um dos momentos críticos de ativação de Saturno. Aí você vai ter esse retorno completo. Primeiro retorno. Acha que parou? Não, porque enquanto você está vivo, você vai ter, né, Saturno fazendo aspectos no seu mapa e você vai ingressar no segundo retorno de Saturno, que vai se completar aos 60 anos de idade. E aí vai ter esses mesmos pontos críticos a cada 7 anos, então aos 35, depois aos 42, 44. O que acontece ali aos 42, 44 anos é mais uma oposição de Saturno, só que daí diferente da adolescência, que é quando você achava que todo mundo estava contra você e você lutava contra o mundo, aos 42, 44, geralmente é aquela crise existencial que a gente tem de parar e pensar, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Será que realmente aquilo que eu queria fazer, que eu tinha sonhado para mim, eu consegui manifestar? Então é a famosa crise da meia-idade que chega aí por volta dos 42, 44 anos, é quando você está vivendo essa oposição de Saturno no mapa. Depois, por volta ali dos 49, 50 anos, mais uma ativação, e perto ali entre 58 e 60, mais um retorno completo. E aí, meu filho, você vai ter mais um. Se você tiver tempo de vida, você vai ter mais um terceiro retorno de Saturno. E, claro, né, eu não vi ninguém viver até os 120 anos para ter um quarto retorno de Saturno, mas até os 90, geralmente, você pode ter três retornos de Saturno. E são pontos, sim, né, que são pontos de amadurecimento, trazem esse desenvolvimento da vida, e cada vez também que você vai tendo essas ativações, você está num momento diferente. Uma coisa é ter uma oposição de Saturno quando você tem 14 anos de idade, né? Se de repente você tem um filho passando por isso, com 14, 15 anos de idade, está passando por uma oposição de Saturno, você já sabe que é um momento crítico na vida dessa pessoa. Agora, outra coisa é quando você tem essa oposição, você está aos 42, 43 anos de idade, você está num outro momento de vida, num outro ponto de maturidade. Por isso que com Saturno, tudo vai melhorando e aprimorando com o tempo. Ele é o planeta do tempo e das grandes lições. Bom, quero ver se eu não deixei nada aqui de fora de que fosse importante para falar para você. Ah, Saturno ele também está ligado à sabedoria oculta. Então é uma coisa interessante, né? Porque Saturno é tudo aquilo que está oculto, que não é revelado, o que é revelado com o tempo. Ele é aquele professor. Diferente daquele professor que quer empolgar você e quer que você aprenda e incentiva, aquele professor meio jupiterial, né? O professor saturnino ele é mais frio, ele é mais distante, ele é um professor que ele está aguardando às vezes você passar por algumas lições ou vai trazer algumas lições um pouco mais desafiadoras para ir testando você. E aí quando você se mostra pronto, demonstra pronto, ele traz a grande lição, né? Ele abraça você e diz, muito bem, jovem Padawan. Então, eu vejo muito, né, o professor conectado a Saturno como um mestre Yoda, né? Não vai facilitar a vida do Luke, vai colocar alguns desafios ali, mas aí no final das contas, depois vai revelar aquilo que estava oculto, aquele segredo, aquela sabedoria. Por isso que a gente tem que ter paciência e pensar, mas por que que eu estou fazendo isso, né? Por que que eu estou fazendo essa lição? Calma, que de repente lá na frente você vai ter uma resposta e aquela resposta vai satisfazer você. Então, uma coisa que eu também acho importante, que eu quero já me preparando para encerrar esse vídeo, e antes de encerrar, se você quiser entender qual é o momento que você está vivendo Saturno na sua vida, no seu mapa, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para você agendar o seu mapa natal, agendar o seu mapa do ano, que eu posso orientar você a navegar, né, também nesses ciclos com mais clareza, para entender o que já aconteceu, o que você pode esperar também nos próximos anos, nos próximos momentos. É só agendar aqui o seu mapa, que vai ser um prazer atender você. Mas antes de encerrar, eu quero deixar um recado importante aqui. Eu percebo que a gente vive num mundo cada vez mais tentando negar Saturno, né? Afinal de contas, é uma sociedade que a gente acha que a gente pode tudo, mas ao mesmo tempo nunca se viu tanta gente tendo burnout,
ou tomando medicações controladas, quando se dá conta que realmente não pode tudo, né? Que a gente não pode tudo, a gente tem os nossos limites também. E isso é um processo saturnino. E também uma sociedade que não quer envelhecer, que nega o envelhecimento, ou aquilo que é velho e que é antigo, olha com um pouco de desdém, né? Então prioriza, né? A juventude, como se a juventude fosse o único momento, o auge da vida, e a juventude é um dos passos da vida, né? A gente tem vários momentos ao longo da vida. Então eu vejo que a gente vive hoje numa sociedade que tenta negar ou tenta apagar um pouco esses rastros de Saturno. Só que isso, meus caros, não elimina Saturno das nossas vidas. E a gente não precisa ter medo de Saturno, porque Saturno em si, ele não limita ninguém. É somente mesmo, eu acredito muito isso, quando a gente enxerga os nossos próprios limites, quando a gente enxerga a nossa realidade, é que a gente de fato consegue mudar uma coisa e dar o próximo passo para a nossa jornada. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, Saturno não está limitando você e não limita ninguém. Ele apenas está aí para lembrar você, talvez de uma maneira um pouquinho mais dura, muitas vezes, de que existem vários passos dentro de uma jornada maior, mas é somente você que é o único responsável pelo caminho que você escolheu trilhar. Tá bom? Então, depois dessa, eu encerro por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!